Olá a todos. Hoje eu gostaria de responder uma solicitação de uma moça que é casada com um rapaz muito inteligente, porém é um pouco grosseiro, tá? E me parece que ele não é uma pessoa grosseira por ser grosseiro, e sim por falta de um refinamento que eu vou tentar passar nesse vídeo, tá bom? Então, se você é um homem que assiste esse vídeo, este e-mail aqui que eu recebi pode ter sido da sua esposa. Então você presta atenção no que eu vou falar, ok? Vai ser um vídeo longo, você vai assistir inteiro, ok? É chato, o vídeo vai ser chato, mas você tem que assistir. Então vamos lá. É o seguinte. Primeiro eu vou ler o e-mail para vocês. Eu vou cortar algumas informações, não vou dizer a idade aqui no caso da criança que ela tem, não vou dizer se é um menino ou uma menina, não vou falar, tá? Posso dizer que é um só, não vou dizer se é menino ou menina, não vou falar a idade, e não vou falar a idade do marido, nem nada do tipo, tô cortando as informações que eu acho que pode identificar a pessoa. Ela pediu para não ser identificada, não vou identificar então. Diz o seguinte: bom dia. Estou escrevendo para pedir ajuda. Sou casada com um homem que só pensa em trabalhar e não me dá atenção. Ele não sai comigo e o pior, reclama de tudo. Ele me humilha com palavras porque não tenho uma profissão, né? Sou mãe de uma criança de X anos aqui, né? E dona de casa. Mas sempre que a gente briga, ele fala que sou fracassada por não ter uma profissão. Isso tem me machucado muito. Enfim, estou mandando este e-mail porque ele sempre assiste seus vídeos, ele assiste todos. Vou parar um pouquinho, então presta atenção no que eu estou lendo, porque se você é homem, pode ser sua esposa que escreveu isso aqui, ok? Continuando. Então, gostaria de pedir que, se possível, fizesse um vídeo para me ajudar. Sempre que a gente briga, ele fala em se divorciar de mim. Eu amo meu marido, mas ele precisa que Deus toque ele de alguma forma. Se o senhor puder fazer um vídeo falando sobre casamento, seria bom. Eu não gostaria de me identificar, mas ele sentiria pelo vídeo a forma como ele vem me tratando. Às vezes ele fala: você é uma desgraça na minha vida. E eu passo dias chorando. Na TPM eu fico sensível e às vezes estressada. Mas ele não liga, briga comigo. Eu não sei o que fazer para ele valorizar nossa família. Por favor, eu te peço por Deus, faça um vídeo sobre casamento e como um homem deve tratar sua esposa. Meu marido gosta dos seus vídeos, ele te admira muito. Se puder me ajudar, eu serei muito grata. Então, vamos lá. O erro da moça que me enviou o e-mail foi não ter dado de presente para o marido dela este livro aqui. Isso já resolveria tudo. Dá esse livro aqui e pede como presente. Ó, quero que você leia o livro. Você não precisa me dar mais nenhum presente, só ler o livro, né? Só que eu também entendo, porque depois que eu indiquei o livro se esgotou. Então, tipo, nem todo mundo conseguiu comprar. Então, logo provavelmente deve ter mais. Talvez vocês encontrem usado. Mas eu vou falar algumas informações importantes que eu acho que é o núcleo do livro aqui. Não vai excluir, esse vídeo não exclui você ler o livro, ok? Por quê? Porque tudo que eu estou falando aqui pode parecer achismo, e aqui está toda a base do que eu estou falando, todos os versículos, tudo direitinho, tá? Então é um livro importante, tá? Isso aqui melhora um casamento assim, muito. Então é o seguinte, primeiro eu vou falar o núcleo do livro, né? E para começar, vou usar a Bíblia, claro. Vou falar sobre o núcleo do livro, depois vou falar algumas frases aqui e depois a gente faz uma síntese no final. Então vai ser um vídeo bem longo. Ok, mas é importante. Então vamos lá. Vou pegar aqui a minha Bíblia, que é esta versão aqui, a Restauração das Escrituras. Verdadeiro nome, vou deixar o link abaixo quem tiver interesse, já indiquei ela, eu chamo ela carinhosamente de Bazuca, né? Então, vamos lá. Gênesis capítulo 3,
versículo 16. Olha só, diz assim, ó, final do capítulo do versículo 16. Não, 16. Para a mulher, ele disse: eu grandemente multiplicarei teu sofrimento e tua concepção. Em dor gerarás filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, a base deste livro aqui, do Rabino Shalom Arush, é esse pedaço final. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O que significa isso? O teu desejo, o desejo da mulher, será para o teu marido, e ele te dominará. Ok, então vamos lá. Eu já falei o que significa o desejo, né? O desejo que mantém a gente vivo. No caso da mulher, esse desejo dela, o desejo que ela tem para o marido, o que é? Ela tem o desejo pela honra. A alma, o espírito da mulher, ele se alimenta da honra do marido. Então, quando o marido ele não dá honra para a esposa, a alma dela é como se ela estivesse morrendo de fome. Ela sofre inanição. Ela fica morrendo de fome. Ela está perdendo aquele desejo. É o que mantém o corpo vivo. É a alma estar viva também. E a alma está faminta, precisando de honra. E o marido tem que dar essa honra. Então, o que diz aqui, diz: o teu marido te dominará. Por quê? Porque você precisa da honra dele. Ele precisa te dar honra. Agora, o marido tem a obrigação de dar honra para a mulher, ok? Então, a mulher, imagina só, uma pessoa que está passando fome e a outra pessoa, o marido, está com toda a comida ali para entregar para a alma da mulher, mas ele, não vou fazer. E quando ele não faz, imagina a pessoa que está convivendo com ele, a esposa dele, a alma passando fome. Ela vai virar um tigre dentro de casa, claro. Por quê? Porque está passando fome. O cara está com a comida na mão, que é a honra, e ele não entrega. Percebe? Então esse é um ponto. Mas esse não é o principal. Como eu já disse em vários vídeos aqui, o ser humano ele tem uma habilidade muito ímpar, importante, que é identificar para que serve cada item da natureza. Para que serve o cavalo, para que serve o cachorro, para que serve o gato, para que serve o homem, para que serve a mulher. Então, para que serve o homem? Para que serve a mulher? Tudo na natureza, tudo na criação tem um objetivo. E a mulher, ela tem o objetivo dela e ela tem as características dela, ok? E a gente tem que ser inteligente para perceber quais são. Então, assim, a mulher ela tem um papel muito importante. A gente sabe disso porque o futuro da humanidade está na mão das mulheres. É de onde vêm as crianças. Mas tem algo para nós, para os homens, que é o seguinte. A mulher, ela ajuda nós, homens, a nos corrigirmos, a nos aperfeiçoarmos, ok? E ela, basicamente, uma das características, duas das características assim, que são importantes, são o seguinte: a mulher é um espelho e a mulher é um alto-falante, ok? A mulher, quando o homem fala o seguinte: minha mulher tem um defeito. A mulher, ela é um espelho. Todo defeito que você vê na sua esposa é seu. É um espelho perfeito. Você fala: não, a minha esposa é arrogante. Ela não é arrogante, ela é um espelho. Adivinha quem é arrogante? Minha esposa é nervosinha. Adivinha quem é nervosinho? Não é ela, não. Ela é um espelho. A minha esposa é, sei lá, muito muquirana. Quem é muquirana? Não é a esposa, é você. Olha só, você vai falar o seguinte: não, a mulher não é um espelho. Vou mostrar um versículo para vocês, que é o seguinte. Não selecionei aqui na Bíblia, mas tem uma passagem que o Criador vai conversar com Abraão e diz: você vai ter um filho já em idade avançada, né? E nisso Sara ouve. Sara já está com 90 e poucos anos de idade. Sara ouve. E Sara
dá uma risadinha, né? Tipo, como que pode? Tô com 100 anos, com teu filho, né? Ela dá uma risadinha. Então, o Criador vira para Abraão e diz assim: por que Sara tá rindo? Ó, presta atenção. Por que ele não falou para Sara: Sara, por que você está rindo? Por que ele falou para Abraão: Abraão, por que Sara tá rindo? Porque, na verdade, aquela risadinha da Sara não era da Sara. Aquilo era o reflexo amplificado de uma pequena fagulha de falta de fé, uma pequena do próprio Abraão. Então, aquele pequeno defeito do próprio Abraão se manifesta na mulher, que é o espelho dele. Então, o Criador não dá bronca na Sara. A Sara é o espelho perfeito. Ele dá bronca no Abraão. Abraão, por que Sara está rindo? Por que ela está rindo? Aquilo, o Criador, ele montou, ele sabe quais são as características da mulher. Ele não falou. Então, ele não fala, nesse caso, com a mulher, que é o espelho. Ele fala com o homem. Então, nós, homens, não podemos falar o seguinte: ah, minha mulher tem um defeito. Não, inclusive eu falo pra minha esposa não tem defeito nenhum. Porque quando eu tô falando isso, eu também tô falando que eu também não tenho defeito, tá? Brincadeira. Quando eu vejo algo vamos dizer assim, que eu eventualmente não gosto, numa atitude da minha esposa, eu sei que aquilo é um reflexo meu. Aquilo é culpa minha, ok? Ponto número 1. Ponto número 2. A mulher é um alto-falante, ok? Que o Criador usa para falar conosco. Então, às vezes, a gente está cometendo um erro, tá? Um erro. E a gente recebe dicas. Ó, isso é um erro, tá? Dicas sutis, tá? E a gente continua não ouvindo. Então, o Criador pega o megafone dele, que é a nossa esposa, e pá, conversa com a gente. E a gente fica irritado. Por quê? Porque minha esposa está gritando comigo. Eu não fiz nada de errado. Porque ela tá me dando bronca numa coisa que não faz sentido. Tipo, você percebe que isso que está me dando bronca é uma coisa tão pequena e você está fazendo desse tamanho? Por quê? Porque não é ela. A gente está recebendo uma chamada. De quem? Do Criador. Então, cada vez que a nossa esposa tá brava com a gente, o que a gente tem que fazer? Ficar bravo com ela? Ou entender que ela está refletindo algo muito superior que está vindo para nós. Ela está sendo um canal de comunicação conosco. Então o que acontece? Só para vocês terem uma ideia. Teve uma vez que eu li o livro do Rabino Shalom Arush, ok? Então, deixa eu deixar aqui do lado, só um minutinho. Eu e minha esposa, no início do casamento, a gente tinha um casamento bastante difícil, ok? Por quê? Porque eu nunca tinha lido esse livro aqui. Inclusive não foi eu que comprei, eu ganhei da minha cunhada, ok? Muito obrigado à minha cunhada se ela estiver assistindo o vídeo. Então, poxa, eu tinha essa ignorância, tá? Eu sim, já era um cientista, né? Fazia minhas coisas, publicava minhas coisas, tudo mais, mas eu era ignorante em algumas coisas, ok? Paciência, né? A gente não nasce sabendo tudo, né? Alguém precisa dar uma dica pra gente, né? Ok. E eu li esse livro e falei, fiquei envergonhado, tá? Fiquei envergonhado com várias coisas aqui. E eu resolvi aplicar ele assim, ó, de forma rígida. Porque o Rabino Shalom Arush, ele fala, você vai aplicar isso aqui, ó, de forma rígida. É assim e acabou, tá? E a gente tem que colocar a nossa esposa como prioridade número 1. Não é prioridade número 2. E então acabou a discussão aí. É isso que diz o livro. Você vai colocar sua esposa como prioridade número 1, porque você vai dar honra para ela. A honra é dela. A honra que você tem que dar é dela, mas de ninguém. Mas de ninguém. Você não tem que falar bem de ninguém no mundo, só dela.
Claro, né? A gente fala bem de quem mantém todo mundo, né? Mas a gente tem que dar honra à nossa esposa. Pronto. Então, pra mim foi muito difícil isso. Por quê? Porque parece fácil. Você vai lá, agrada sua esposa, fala bem, etc, tá tudo bem, e de repente sua esposa faz como minha esposa fez comigo. Afonso, quero ir no mercado agora. Eu falei, sabe o que acontece? Acontece o seguinte, demorei 6 meses para marcar uma reunião com um cara grandão, assim, que, puxa, eu tava planejando vender um serviço muito grande. E eu consegui marcar aquela reunião. E aí a minha esposa queria ir no mercado bem naquele dia, no horário da reunião, né? Então, tipo assim, eu como homem, eu pensei o seguinte, eu sou o provedor da minha casa, eu tenho que falar pra minha esposa, olha, a gente vai no mercado depois da reunião, tá? E eu vou na reunião. E porque isso é importante para nossa casa, certo? Então, isso foi o que passou na minha cabeça. Só que eu tinha acabado de ler o livro. O Rabino Shalom Arush falou, olha, você vai ser rigoroso. Então, eu falei para minha esposa, olha, eu tenho uma reunião marcada hoje, é com fulano, uma pessoa muito importante, etc, tal. Porém, você é minha prioridade número 1. E a gente vai no mercado, vai ser um prazer enorme, a gente vai aproveitar para tomar café também. Ok? Porque reuniões tem todos os tempos. E sabe uma coisa? Eu nem sei se vai ser bom ou não. E, segundo o Rabino Shalom Arush, eu estou recebendo uma mensagem importante através de você. Então, essa mensagem está dizendo para mim, não vai na reunião. Então, eu tenho que agradecer muito. Agradeço, vamos ao mercado e vamos aproveitar e vamos passar no shopping e tomar um café. Ok? E isso virou prioridade número 1. O que virou prioridade número 1? Eu mostrar para minha esposa que ela é a prioridade número 1. Eu fazer dela a prioridade número 1. Ok? Ela falou, tá, acabou a conversa. Tá? No final das contas, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Naquele caso, naquele momento, foi não ter ido na reunião. Ponto. Várias vezes eu quis muito fazer uma coisa que estava na boca do gol e a minha esposa falou, Afonso, eu tô querendo ir comprar roupa de neném. Ok. Quem é a prioridade número 1? É o negócio? É o dinheiro? Não, a prioridade número 1 é ouvir o Criador através da sua esposa. Ele está te dando dica. Quando você ignora a sua esposa, você não está ignorando só ela, não. Você está ignorando alguém muito, muito mais importante do que tudo no universo. Ok? Então, a gente tem que ouvir a esposa e colocá-la como prioridade número 1. Quando a gente coloca a esposa como prioridade número 1, o que acontece? A gente está dando honra para a esposa. E a alma dela está recebendo a honra. Vai ficar satisfeita, feliz. E o nosso casamento fica feliz. Né? Tem um ditado aqui nos Estados Unidos que o pessoal sempre usa, né? Que é assim... quando a esposa está feliz, toda a família está feliz. Né? E quando ela não está feliz... ninguém tá feliz, ok? Então a gente tem que colocar a esposa como prioridade número 1, tá? Eu vou interromper um pouquinho o vídeo e a gente já continua, porque tá acabando a memória. Só um minuto. Ok, continuando. Então eu vou ler algumas páginas deste livro aqui, algumas pequenas anotações, pequenas frases que eu acho que dá para dar uma ideia, abrir alguns cadeados da nossa mente, ok? Então vamos lá. Página 25. Diz assim: ao ignorar sua esposa, você em sua arrogância ignora o próprio Criador. Uau! Por quê? Porque ele se comunica com a gente através da nossa esposa. Ok? Você vê como é que é? Você vê como é que é? Eu pego esse livro aqui e eu fico com vergonha cada vez que eu leio. Tá vendo essa pequena frase, ó?
Ao ignorar sua esposa, você na sua arrogância ignora o próprio Criador. E eu vou contar uma coisa para vocês. A minha esposa sempre fala para mim assim: Afonso, eu gosto muito de assistir os seus vídeos, mas ela fala, eu não gosto quando você se refere ao Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como Criador, porque existe um mandamento dentro da Torá que a gente deve divulgar, expressar o nome do Eterno, o nome do Criador, que é Yahweh, ok? E eu sempre, para não arrumar briga com judeus, eu uso o termo Criador, Eterno, mas na verdade eu estou corrompendo um mandamento, né? E eu tô lendo aqui agora: ao ignorar sua esposa, você em sua arrogância ignora o próprio Yahweh Tzevaot, Criador dos céus e da terra. Então, eu vou fazer uma correção para mim. Eu não vou ignorar minha esposa, tá? Ela é minha prioridade número 1. Peço desculpas à minha esposa. E a partir de agora, todos os vídeos, quando for citar Yahweh Tzevaot, o Criador dos céus e da terra, eu vou citar o nome dele, ok? Peço desculpas do fundo do coração e vamos seguir lendo aqui. Um dia eu vou fazer um vídeo explicando a questão da pronúncia do nome do Criador, que está na Bíblia, Yud, Rei, Vav, Rei, né? Que no caso com as vogais, os judeus eles dizem que é proibido falar com as vogais, mas na verdade isso é uma lei muito recente, 200 depois de Cristo, 100 e poucos depois de Cristo, né? E na verdade não é o que está escrito na Torá, não é o que está escrito na Bíblia, tá? A gente deve pronunciar. Então, vou ler de novo essa frase: ao ignorar sua mulher, você em sua arrogância ignora, no caso, o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tzevaot, ok? Então, a partir desse vídeo, vou trocar, vou fazer minha correção. E depois faço um vídeo explicando a nomenclatura, ok? Tão bonita. Então vamos continuar aqui. Página 27. Página 27. Olha só. Um dos fundamentos mais importantes da paz no lar é que o marido nunca, em hipótese alguma, deve criticar sua esposa. Nunca. Você viu alguma coisa que você não gosta de sua esposa? O problema não é nela, o problema é em você. Você vai ter que fazer a correção em você, não nela, ok? Então você não critica ela de forma alguma. Ah, mas é absurdo, Afonso. O erro é seu, meu amigo. Você precisa se corrigir, não ela, ok? E eu vou contar uma história, 2 histórias. Uma do livro, uma minha, tá bom? Mas vamos deixar para depois, vamos ler mais algumas frases. Página 28. Olha só. Ele diz assim: devemos saber que a fonte espiritual da alma de uma mulher é o sentimento de honra. Toda a vitalidade e felicidade de uma mulher depende do modo como o marido dá honra a ela. Portanto, qualquer afronta à honra prejudica a alma, enfraquece a vitalidade e praticamente mata uma mulher, tanto no âmbito espiritual como no material. A pior ruptura da autoestima de uma mulher origina-se nos comentários de seu marido. A mulher quer ser perfeita aos olhos do marido. Essa é a sua honra, felicidade e segurança. Uma esposa que está sujeita a comentários e críticas acha a vida insuportável. E a gente vê exatamente isso no e-mail da moça que me enviou, ok? Então, uma correção aí para o marido. A gente não deve nunca, nunca criticar a nossa esposa. Muito mais falar em divórcio, ok? Não existe nada mais horroroso. Existem muitas coisas horrorosas, mas é uma coisa muito horrorosa falar sobre divórcio com a esposa. Horrorosa, meu Deus do céu. Vai estar no dia do seu julgamento, ok? Eu já falei pra minha esposa isso quando tinha 20 e poucos anos de idade também. Vai estar no dia do meu julgamento. Eu já pedi desculpa milhões de vezes pra minha esposa, tá? E eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu deixei aberto o meu e-mail, tá? Era pra mim fazer esse vídeo depois, mas a minha esposa leu e ela me deu uma bronca. Ela falou assim: você percebe que eu poderia estar escrevendo este e-mail lá atrás, quando você não tinha lido esse livro ainda? Eu falei: percebo. Eu falei: dói muito. Ela falou: então faça um vídeo logo, resolve isso. Então,
Continuando. Página 30. Vamos lá, página 30. O que tem aqui? Tá falando aqui exatamente o que eu já falei, tá? A mulher é um espelho do marido. Qualquer falha vista na mulher é, na verdade, uma falha do próprio marido. Segundo, nunca faça nenhum comentário ou crítica sobre nada que ela faz, mesmo se ela cometer um grande erro, um erro enorme. Né? O Rabino Berland me disse que tudo que vejo na minha esposa é uma mensagem para mim. Muitas vezes o comportamento desagradável de uma esposa é indicação de algo errado no serviço do próprio marido ao Criador dos céus e da terra, Yahweh Tzavaot, ou de outra coisa que precisa de correção. Em um nível mais básico, o desrespeito de uma mulher por seu marido apenas reflete o desrespeito do marido pela mulher. Se ele coloca a mulher num pedestal, ela o colocará num pedestal. Ok? Esses dois princípios são interdependentes. Como toda falha que um marido vê na sua esposa é, na verdade, uma imperfeição dele mesmo, então ele não deveria corrigir a esposa, principalmente por meio de broncas e críticas. Em vez disso, ele deve se analisar e corrigir o que necessita ser retificado. Quando ele age assim, ela automaticamente muda para melhor. Vamos lá, página 33. Uau, que eu fiz muitas anotações, vamos lá, muito interessante. Número 1, né? O Criador dos céus e da terra, Yahweh Tzavaot, governa o mundo de acordo com o princípio de medida por medida. Se a mulher não respeita o marido, isso significa que o marido não está respeitando o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tzavaot, adequadamente. Se a mulher não obedece ao marido, certamente o marido está desobedecendo ao Criador dos céus e da terra, Yahweh Tzavaot. Ok. Número 2. A raiva de uma mulher indica a tendência do marido de perder o controle. O desprezo da esposa por um certo mandamento, por exemplo, o recato, indica que o marido não consegue cumprir esse mesmo mandamento. Número 3. Assim que o marido começa a agir com arrogância, sua esposa lhe ignora. Se o marido tem desejos luxuriosos, sua esposa não suportará. Se ele deseja outras mulheres, pornografia, libertinagem, ela ficará com nojo dele. Número 4. O comportamento da mulher para com o marido é apenas um reflexo do comportamento dele para com ela. Se ele a trata como uma rainha, ela vai tratar ele como? Como um rei. Mas, se ele a trata como um pano de chão, ela vai tratar ele como? Como um trapo. Ok? Então, vamos pular um pouco. Página 36. Vamos lá. Diz assim: a tristeza da esposa deveria tocar o coração do marido e não despertá-lo de sua arrogante apatia. Não, e despertá-lo da sua arrogante apatia. E despertá-lo, sim. A tristeza da esposa deve tocar o coração do marido. Ele tem de entender que as reações explosivas da esposa são um sinal de sofrimento. O marido, corrigindo as próprias falhas, salva a esposa do seu tormento. Vou parar um pouquinho aqui e vou agora contar uma história que está neste livro aqui. Diz o seguinte: tinha um rabino que ele queria construir um mikveh, é uma piscina para você se imergir. É como se fosse o batismo cristão, mais ou menos, tá? Mais ou menos. O batismo cristão das igrejas evangélicas, tá? Imersão completa, beleza? E ele queria construir o mikveh. Um dia eu faço um vídeo sobre o mikveh. Beleza. Só que precisa de muito dinheiro para fazer o mikveh do tamanho adequado, tudo adequado, direitinho. E o que aconteceu foi o seguinte. Ele foi conversar com um cara muito rico. E o cara muito rico da cidade, ele era muito pão duro, não soltava, ele nadava com uma aspirina, chegava do outro lado, tinha duas, né? E o cara era muito pão duro. E ele não cedia dinheiro para construir isso.
Só que um dia o Pão Duro foi consultar o Rabino e falou o seguinte: Rabino, eu gostaria de pedir uma reza. O Rabino falou assim: ok, que reza você quer? E o Pão Duro disse assim, que ele queria que o Rabino rezasse para a mulher dele morrer. O Rabino olhou e falou: como assim, cara? E o Pão Duro falou: minha mulher é terrível, meu Deus do céu. Tipo, todo dia eu deixo R$2 com ela e a mulher gasta tudo comprando pão. Vai tentar fazer supermercado, fica me xingando que eu não deixo dinheiro suficiente. Todo dia tem que deixar R$2, R$3 lá, entendeu? Muito Pão Duro, né? E aí o que acontece? O Rabino olha assim e fala: meu... Ele vira pro cara e fala o seguinte: vamos fazer um acordo aqui, a gente vai fazer em contrato, um contrato, tá? Tudo o que é escrito tem uma validade, tanto terrestre como espiritual. Então, contrato, tá? Porque vocês acham que a Bíblia é escrita, tá? Tem validade. Beleza. Então foi feito um contrato, dizendo o seguinte: o Rabino se propunha a fazer a reza, ok? E como ele era uma pessoa muito justa, que as rezas dele eram ouvidas no céu, provavelmente seriam atendidas, ok? Ele ia fazer reza. Só que tinha um porém. Um porém. Como seria das últimas uma semana ou duas da esposa, o Pão Duro teria que abrir a mão durante essas 2 semanas e deixar a esposa gastar à vontade. Todo dia, ao invés de dar R$2 para a esposa, ia dar R$2.000 para a esposa. E todo dia ele teria que falar o seguinte: vai, compra uma roupa linda para você, e faz isso, e libera. O Pão Duro olhou e falou assim: parece bom, porque também ela vai estar morrendo em 2 semanas, uma semana, então eu acho que é bom ela sim ter o direito de gastar bastante, né? Só que o Rabino falou o seguinte: só que depois desse período de 1 semana, ou 2, eu não lembro, se você mudar de ideia, não quiser que eu faça a reza, quiser cancelar a reza, você vai ter que pagar uma multa. Que é o quê? Construir o mikvê da cidade, construir a piscina da cidade. Aí o Pão Duro falou: tudo bem, o mikvê é caro, mas eu não vou cancelar, mas nem a pau, imagina, minha esposa está me dando muito trabalho. E o que aconteceu foi, dito e feito, o Pão Duro ele tinha que elogiar a esposa dele sempre, ele tinha que dar tudo que ele podia para a esposa, ele assim, abriu as portas com a esposa, só elogio, ele só podia elogiar, não mais nada. E a cada dia que ele elogiava, ele começava a ver que a esposa dele era tão importante para ele. E a esposa dele foi mudando, ela viu que o marido também mudou, e ela começou a se sentir honrada, ela começou a se sentir bem. E ela, sendo tratada como uma rainha, tratava então o marido dela como um rei. Começou a fazer comidas deliciosas para o marido. O marido chegava em casa, aquele cheiro, aquele perfume de comida deliciosa. Tudo maravilhoso. A vida dele mudou. E passado o tempo combinado, ele foi lá no Rabino. Falou: Rabino, você tem que cancelar a reza. O Rabino: não. É muito complicado cancelar agora. Aqui tem um contrato. Para cancelar, você tem que se comprometer a construir o mikvê da cidade. O Pão Duro falou assim: ótimo, eu construo o mikvê. A minha esposa vale muito mais do que o mikvê. Vale muito mais. Ela é um tesouro. Eu largo todo o meu dinheiro do mundo, todo o dinheiro que eu tenho, para ter ela comigo. Então, percebe? O que mudou na esposa? O que fez ela mudar? Foi o marido, a atitude do marido. Então, assim, eu e minha esposa, a gente brigava muito nos primeiros anos de casamento. Muito. Por quê? Por culpa dela? Não. Porque, desculpa a palavra, mas eu era um babaca. Percebe? É difícil falar isso, mas... tá? Meu pai morreu quando eu era jovem, eu não tive um exemplo, né? De ver o meu pai, etc. Tal. Além disso, eu nem sei se ele mesmo tinha o conhecimento para me passar. Então, assim... peço perdão, já pedi perdão para minha esposa muitas vezes. E espero que o rapaz que assiste o vídeo aqui, ele também peça perdão para a esposa dele. Só que eu vou depois contar um segredo. Não vai ser fácil não, viu? Vou continuar lendo mais uns trechinhos aqui. Página 40. Página 40. Quando eu falar o nome do criador, no caso do livro não está escrito o nome do criador, não está escrito Yud Rei Vav Rei, está escrito Hashem, eu estou trocando, ok?
para não dizer que está escrito aqui, porque não está escrito. O autor do livro, ele chama o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, como Hashem, mas eu estou trocando aqui na hora que eu comunico para vocês. Então diz assim: o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, programa completamente a mulher. Não apenas ela é um espelho do marido, como ela também é alto-falante dele. Ele fala com o marido por meio da mulher. Imagine que você esteja ouvindo um rádio. Vale o mesmo para a raiva, a gritaria, o desrespeito e o abuso verbal da sua esposa. Não é ela que está falando com você. É o próprio Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. Por isso, o marido precisa ouvir a sua esposa. Ouvir o que ela tem a dizer, mesmo que isso doa muito, porque não é ela que está falando. Ok? Então você não vai levar isso a mal. Pelo contrário. O princípio que a mulher é um espelho e um aparelho de CD e um alto-falante é o principal motivo pelo qual o marido nunca deve criticar a esposa. Porque quando ele critica a esposa, ele está criticando quem? Então, zip zap. Aprende a se conter. E aqui eu queria falar uma coisa. O meu bisavô, já contei essa história aqui, mas o meu bisavô, a minha avó, meu pai, falava que quando ele chegava, ele carregava a lata de pedreiro, ele era auxiliar de pedreiro, a lata de cimento no ombro, sangrava muito o ombro, etc. Tal. Ele tinha uma vida bastante difícil e ele não dava um pio. E ele era a essência do homem, ok? Tipo, o homem, ele tem o compromisso da guerra, ele tem o compromisso de desafiar os inimigos, não desafiar, mas proteger sua casa, cuidar da sua casa, e ele tem a obrigação de ser linha de frente contra coisas que hoje em dia a maioria das pessoas nem imagina. Então pensa só, como é que uma pessoa vai ser tão forte, tão potente para ser linha de frente, e quando a esposa grita e xinga com ele, ele tem um chilique. Pensa, isso não tem força nenhuma aí. Se um grito da esposa, uma coisa que ela falou que você não gostou, te afeta emocionalmente, imagine uma guerra que você tenha que participar. Isso vai te afetar, você vai ficar louco. Então, quando a nossa esposa, a gente fala com a gente de uma forma que a gente não gosta, a gente tem que entender que a mensagem não vem dela, vem de cima, ok? Que a gente não deve criticar, porque a mensagem vem de cima, e a gente tem que aprender a absorver aquilo e processar aquilo, ok? E não ter chilique. Vamos lá. Página 47. Eu tô chato com o livro hoje, hein? Tô pegando vários parágrafos, mas eu acho que são importantes. Vamos lá. Para uma mulher, admitir um erro ou falha é pior que a morte. Ups, olha só. Por isso, ela faz de tudo para proteger sua dignidade. Como o oxigênio é a fonte da sua vitalidade. Ou seja, ela não tem... você não deve fazer sua esposa te pedir desculpas nunca, nem quando ela estiver errada. Ok? Nunca! Tirar-lhe a dignidade é, consequentemente, o equivalente a ameaçar a vida. Então, vou parar um pouquinho aqui e eu já continuo. Está acabando a memória. Continuando. Então, quando o homem ele chega num ponto em que a mulher olha e pede desculpas, você tem que saber que você passou do limite, ok? Ela não tem que pedir desculpas. Tá? O erro é seu. Mas vamos lá. Página 49. Mais alguns trechos. Mas antes eu queria contar uma história. Eu comecei a seguir exatamente o que diz esse livro aqui há muito tempo atrás. Alguns anos atrás. Talvez uns 6, 7 anos. Bom, eu sou casado há quase 14 anos, ok? Então assim, a minha esposa passou um mau bocado comigo antes de eu ler esse livro, e depois que eu li, as coisas melhoraram, porque eu aprendi, né, como que funciona um relacionamento.
E, puxa, minha esposa, ela já me deu muitas demonstrações de amor verdadeiro, né? Eu acho que uma das maiores demonstrações de amor é quando a mulher tem um filho do homem, né? E, puxa vida, a minha esposa me deu 5 crianças, né? E ela passou por 5 cesarianas, né? E, puxa vida, sempre que ela estava na mesa de cirurgia, eu olhava, né? Ela toda parada lá, só com a cabeça para o lado de cá do lençol, né? E às vezes o médico puxa, né? Puxa para cá, para lá, para tirar o bebê. E eu, sabe, eu olhava assim, sabe aquele cheiro de queimado que eles estão cauterizando as veias? Eu olhava e falava, puxa, eu nunca mais vou ter coragem de brigar com minha esposa. Eu ainda não tinha lido o livro quando tive meu primeiro filho. E depois, em seguida, passada uma semana, eu já estava brigando com minha esposa de novo. E aí ela teve o meu segundo filho. E eu vi de novo a mesma coisa. E eu falei assim, prometo nunca mais brigar com minha esposa, não importa o que ela fale. E passada uma semana eu já estava brigando com minha esposa. E eu tive meu terceiro filho. E aconteceu de novo, tá? E isso dá pra ver o quanto a gente tem compromisso, né? A gente fala, nunca mais vou fazer tal coisa. A gente vai lá e faz de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E aí o que acontece? Depois que eu li esse livro aqui, Jardim da Paz, do Rabino Shalom Arush, eu vi que, puxa vida, eu tava muito errado, né? Me corrigi, pedi muitas desculpas para minha esposa, só que o homem, ele foi feito do barro, né? O pó da terra misturado com água, o barro do pó da terra, foi feito o homem. E a mulher não, a mulher ela foi feita da costela do homem. E a costela é um osso, certo? Então o que acontece? O que você escreve na areia, no pó da terra, some. O homem parece que não tem memória, porque ele foi feito do pó da terra. Tudo que você escrever no pó da terra, passa um tempo e some. A gente esquece nossas mágoas, some muitas coisas. Mas a mulher não. A mulher, quando a gente marca uma emoção nela, a gente está escrevendo no osso. E no osso é difícil apagar. A mulher nunca vai esquecer do que a gente falou para ela. Então, de vez em quando, minha esposa ainda me dá uma bronca. Ela fala assim, se lembra quando você falava isso e aquilo? Eu peço desculpas. Eu não posso virar para ela e falar assim, pô, por que você não esquece disso? É uma característica da mulher. Então eu tenho que pedir desculpa. E vou eternamente. Eu vou pedir desculpa até o... Não eternamente, mas até o dia que eu... né? Eu não vou falar assim até o dia que eu morrer, porque eu não sei se o Messias vai chegar antes, entendeu? Mas a gente tem que pedir desculpas. E a minha esposa, ela me deu muitas demonstrações de amor, né? Uma delas ela tá em casa cuidando dos meus filhos, né? Nesse lugar onde vocês estão vendo aqui, essa cozinha, aqui é criado o futuro da minha família todos os dias, porque a comida sai daqui, desse ambiente. Pra mim, esse é um dos lugares mais importantes da minha casa. Por quê? Porque é aqui que minha esposa faz a comida para meus filhos todos os dias com o maior amor e carinho. E pra mim também. Eu não sei, eu não consigo conceber quanto de paciência precisa para cozinhar todos os dias. Café da manhã, almoço e janta. Minha esposa tá fazendo tudo todos os dias. Ela trabalha muito mais do que eu. E eu só tenho a agradecer. Isso já é uma demonstração de amor enorme. Mas às vezes a gente... às vezes acontecem coisas que a gente vê que, puxa vida, né? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Um dia, não vou contar detalhes da história, ok? Não adianta me insistir que eu não vou contar detalhes. Mas um dia, aconteceu assim já faz tempo, tá? Mas aconteceu assim um erro, meu Deus, um erro assim fenomenal, ok? Assim, eu tava fazendo uma viagem e eu descobri que eu cometi vamos dizer assim, um mau investimento, tá? Um erro, e eu perdi quase todo o dinheiro meu e da minha esposa. Okay? Pum!
Aí você fala o seguinte, eu não ligo pra dinheiro até você perder tudo, entendeu? Pum! Aconteceu. Não tudo, mas perdi uma quantidade muito grande, tá? Faz tempo já. E eu fiquei assim, tão abalado emocionalmente, fui tão abalado que eu não conseguia mais me movimentar direito. Eu fiquei bobo, assim, meu, como é que eu vou contar isso pra minha esposa? Tipo assim, sabe aquele dinheiro bom e não existe mais? Então assim, eu fiquei muito abalado emocionalmente, eu não consegui concluir a viagem. Eu fiquei com vergonha de chegar em casa e falar isso pra minha esposa. Tipo assim, não conseguia. Como é que eu vou segurar esse volante? O que eu vou fazer quando olhar pra minha esposa? Né? Nisso, do outro lado, era pra mim chegar tipo às 9 da manhã. E passou às 9 da manhã, eu não cheguei. Às 10 da manhã, minha esposa pensou que eu tava atrasado. Às 11 da manhã, ela pensou, o Afonso tá muito atrasado, pra variar. Ao meio-dia, tá muito atrasado. À 1 da tarde, 2, 3. E o Afonso lá já, assim ó, bobo, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Ok. Tipo, 10, 11, 12, 1, 2 da manhã eu chego em casa. 2 da manhã, sim. Chorando, né? Porque, meu, não tem coisas que só eu posso falar como eu me senti. E o que aconteceu? Minha esposa pensou que eu tinha morrido. Porque eu não atendi telefone, né? Eu não atendi telefone, deixei desligado. Eu não tinha coragem de atender o telefone e falar porque eu estava atrasado. Eu não sabia o que eu faria. E ela pensou que tinha acontecido um acidente, né? E a minha esposa estava triste. E de repente chegou eu em casa. 1 da manhã ou 2 da manhã. A minha esposa saiu chorando de casa porque pensou que eu tinha morrido. E me abraçou. E eu falei, eu também estava chorando. Falei assim, desculpa, eu perdi uma quantidade muito grande de dinheiro. E a minha esposa chorando falou assim, eu rezei pro Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, e disse para ele que se você chegasse vivo, ele podia ficar com todo o nosso dinheiro. Ele podia passar para outra pessoa tudo. Ou quanto ele achasse justo. E ela falou assim, o que você perdeu foi de graça para mim. Ele foi muito bom por te trazer de volta. Então assim, dá para imaginar o tamanho. Às vezes aparecem oportunidades que a gente pensa assim, é uma coisa horrível, tá? Pô, perdi uma quantidade muito grande de dinheiro, foi uma coisa horrível. Só que aquilo que eu presenciei naquele momento com a minha esposa, o que eu senti quando ela me abraçou e me disse isso, que ela falou pro Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, falou, pode ficar com tudo, eu quero só meu marido de volta. Quando você ouve isso, aquilo foi o maior presente que eu já ganhei. Foi a maior demonstração de amor que eu já tive. Então, pô, aquela coisa horrível, na verdade, foi um presente para mim. E as coisas, elas são assim, elas parecem muitas vezes uma maldição que daqui a pouco você vê que é uma bênção. Só que você tem que aprender a ver. Várias coisas que aconteceram comigo, ou ali, e falei assim, meu Deus, o que eu fiz de errado para acontecer isso tão ruim? Mas de repente eu paro, né? E a minha própria esposa disse para mim assim, Afonso, e esse negócio horrível, essas coisas horríveis que acontecem muitas vezes, etc., elas são oportunidades únicas. Você tem que olhar com um olhar diferente. Eu paro e puxa. E de repente você vai ver, se você trabalhar bem essas coisas, tudo muda, vai pro melhor. Então assim, a nossa esposa é uma bênção na nossa vida. Quando a nossa esposa... Eu acho que eu podia ler mais coisas aqui, mas eu não... Vamos continuar aqui, vai conversando, depois eu vejo se eu leio. Quando a nossa esposa, ela fica em casa
ela tá fazendo o trabalho do lar, que nem a moça que enviou o e-mail aqui. Ela fala assim, eu cuido da minha criança, não vou falar se é menina ou menina, não vou falar a idade, mas ela dizia, eu tô desvalorizada por causa disso, ele disse que eu não tenho profissão. Puxa vida, não tem nenhuma demonstração de amor maior do que uma mulher trabalhar na sua casa para sua família. Não tem nenhuma demonstração de amor maior. O homem pode falar o seguinte, não, mas eu acho que ela não arrumaria alguma coisa tão importante. Não, não é isso, cara. Arrumaria. Ela sempre dá para arrumar, não importa. A questão não é essa. A questão é, imagina você ficar enfurnado em casa, com pouco espaço para se movimentar. É uma dedicação muito grande, percebe? Por quê? Porque as crianças dão um trabalho assim gigantesco, né? Não importa se é 1, 2 ou 3 ou 10, elas dão trabalho. E a mulher, ela tem aquele amor que, puxa vida, você não entende. O homem não tem como entender. Então, quando um homem fala para sua esposa que, puxa, você está em casa aí, etc, estou trabalhando. Meu, você tem obrigação de trabalhar. O homem tem obrigação de sustentar a casa. Não deveria jogar nenhum homem deveria jogar nas costas da esposa. Nenhum. O homem tem obrigação de cuidar da sua casa. Ah, mas a esposa quer ajudar, quer trabalhar. Beleza, ótimo. Não tem problema nenhum. Agora, se ela entender que a melhor coisa que ela pode fazer naquele momento para a família dela, que é a sua família também, ela entender que ela tem que ficar em casa, tipo, isso é uma decisão muito difícil e que não só deve ser respeitada, como deve ser admirada, tá? Então, assim, você quer resolver os problemas do seu casamento? Número 1, coloque sua esposa como prioridade número 1. Honra ela. O que significa honrar ela? Ah, sobrou um dinheiro. Sério, você precisa. A minha esposa, por exemplo, ela não gosta que eu compro joias pra ela, ok? Mas ela não gosta porque ela sabe que eu gastaria todo o dinheiro para comprar quantas joias fosse para ela. E ela sabe disso porque eu já comprei, ok? Várias vezes. E assim, uma coisa pequena, tá? O Rabino Shalom Arush, ele fala uma coisa aqui que assim me marcou muito. Ele fala o seguinte, que no primeiro ano de casado, o homem tem a obrigação de todo dia levar um presente para a esposa, nem que seja uma bala dessas de padaria, 5 centavos. Todo dia tem que levar uma coisa para a esposa, nem que seja uma bala, um torrão de açúcar, todos os dias. E eu lembro do meu primeiro ano de casado, a minha esposa todo dia quando eu chegava em casa, ela falava para mim assim, você trouxe uma coisinha para mim? E eu falava, meu, um dia eu compro um negócio, todo dia você me pergunta se eu trouxe uma coisinha. E o Rabino Shalom Arush fala, o homem no primeiro ano de casado tem obrigação, dever, ok? De todo dia levar, nem que seja uma balinha, uma coisinha para a esposa. Um chocolate, um pedaço de chocolate. Não importa. Porque aquilo que vai construir aquela relação de confiança para você passar a honra para sua esposa. Peço desculpa para minha esposa. Fui ignorante na época. Da mesma forma que o rapaz, o marido dessa moça que me enviou e-mail, também tem essa falha, ok? A gente tem que corrigir ela. A obrigação é do homem, ó. Nossa obrigação. O homem, ele tem a obrigação de defender sua família. E se ele precisar defender sua família e pôr a vida em risco, ele tem a obrigação de fazer isso. Então, se ele tem a obrigação de fazer uma coisa tão severa, é muito razoável entender que uma coisa muito mais simples, como ouvir um xingamento às vezes, etc. tal, pedir desculpas, nunca fazer sua mulher pedir desculpas, são coisas simples de fazer, ok? Para encerrar, vou ler mais algumas coisas aqui porque eu marquei as páginas, então talvez seja importante, tá? Vamos lá. Diz aqui, página 49. A mulher é o espelho do marido. Se vemos uma imagem feia, quebramos o espelho? Não, corrigimos a imagem. O marido deve saber que ele não precisa corrigir a esposa nunca. Em vez disso, ele tem que arregaçar as mangas e começar a melhorar a si mesmo. Quando ele se corrige, a mulher automaticamente melhora. O ponto principal é que todas as imperfeições e erros da mulher são reflexos do que seu marido precisa corrigir. A gente tem que fazer um negócio que se chama, que é a correção, que se chama techuvá, retorno para o caminho certo. Para a gente fazer techuvá, a gente tem que saber o que a gente está errando.
Então o que, que a gente sabe que nós homens estamos errando? A gente olha nossa esposa, ok? Essa é a dica. Se ele sofre, pode estar certo de que ele merece o sofrimento que ela lhe causa. Sua única saída é a techuvá ou o arrependimento. Ou seja, a gente, né, merece, tá? Então, você comete erros e o Criador dos céus e da terra, Yahweh de Tsevaot, pode estar usando sua esposa de chicote, ok? Você merece. Tem isso na cabeça. No entanto, apenas evitar comentários e críticas não é o suficiente. O marido deve se esforçar para enxergar apenas o lado bom da esposa. Ele tem que saber que ela, por si mesma, é uma pessoa fabulosa. Toda esposa é fabulosa. Mas, infelizmente, ela reflete os atributos negativos do marido, para que ele possa saber como se corrigir. Ok? Página 53. A felicidade e o sucesso conjugal giram em torno de um eixo central. A esposa saber que ela vem em primeiro lugar na lista de prioridade do marido. Ops, a gente foi interrompido, tá? Acabou a memória da máquina. Mas continuando. Então na página 53, né? Então a mulher tem que ser a prioridade número 1 do marido e o marido tem que deixar claro isso para a esposa. Ponto. O marido deve aproveitar cada oportunidade para mostrar que a esposa vem em primeiro lugar. Cada oportunidade. Ok? Você tem uma coisa grande para fazer e ela pediu para você fazer uma coisa junto com ela. Você vai fazer, vai cancelar tudo. Ela é a prioridade número 1. Ok? Quando ela precisa de algo, ele corre para fazer. Quando ela abre a boca, ele escuta como se ela fosse dizer a coisa mais importante do mundo. Quando a esposa vê que o marido faz de tudo para agradá-la, sentirá que ela vem em primeiro lugar realmente. Esse sentimento lhe dá uma enorme alegria, força e vitalidade. Então, ponto número 1. Como é que é? Sim, exato. A esposa vem em primeiro lugar. Era a prioridade número 1. Vou agora pular um monte de página aqui. Página 83. Vamos lá, 83. Não, chato essa parte. Pulando, página 252. 252. Olha só. Quando o marido insulta a esposa, é como se ele enfiasse uma faca em seu coração. Insultos reverberam no coração de uma mulher com mais intensidade que elogios. Toda vez que ela se lembrar de suas palavras cruéis, ela revive toda aquela dor. É como se ele a matasse várias vezes por dia. Ela sente que o marido não se importa com ela ou até mesmo que ele a odeia. E sua autoestima desaparece. Não há maior sofrimento para uma esposa. E isso aqui, essa frase eu separei porque isso me parece que é o que está no e-mail. E exatamente isso eu acho que a minha esposa também sentiu. Porque eu falava assim, puxa, a gente brigava muito. E quando a gente briga, a gente fala coisa que a gente não deve. A mulher, ela leva aquilo muito mais a sério. Quando você pega pro seu amigo e fala assim, vai tomar no meio do... ele não leva a sério aquilo, ok? Quando você fala assim, fulano, você é um... ele não leva a sério. Nós, homens, somos feitos do pó, ok? O que você escreve no pó, some. Você esquece. A mulher não. Ela foi feita do osso do homem. Ou seja, se você escreveu no osso, ela não esquece. Então, assim... Para corrigir, você vai precisar de 1 mês de esforço. Olha, tudo que você vê de bom na sua esposa, elogia, elogia, elogia. Tudo que você vê que tem de ruim na sua esposa, você corrige em você mesmo, não nela. Trate sua esposa como uma rainha, ela vai te tratar como um rei. Trate sua esposa como um pano de chão e ela vai te tratar como um trapo, ok? A sua esposa... ela é um espelho dos seus defeitos e ela é um espelho perfeito. Então você não tem que reclamar do espelho. Você está vendo uma imagem ruim, você está vendo você mesmo na imagem. Se sua esposa diz para você o seguinte, uma coisa que é muito comum, os maridos reclamam muito. Minha esposa fala que eu trabalho demais. Adivinha quem está falando isso para você? Ok, ponto número 1. Você já sabe quem está falando. Tá.
Isso significa que você tem que parar de trabalhar? Não. Significa que provavelmente você tem que arrumar alternativas para trabalhar menos, ok? Arrumar alguma coisa, você tem que pensar, tem que ser criativo. Talvez você esteja trabalhando demais. Você percebe que a vida acaba? Se você trabalhar de forma exaustiva e não tiver tempo para sua esposa, para seus filhos, etc., a vida acabou. E aí? O que você ganhou? Então você tem que, sim, trabalhar bastante, mas ao mesmo tempo, se a sua esposa te falar você está trabalhando demais, você tem que prestar atenção, porque não é ela que está te dando a bronca, ok? Ela está te dando a dica, tá? E é isso, acho que é isso que eu tinha para falar. Eu espero que todo mundo aí que é homem, lembre-se, pode ter sido sua esposa que me enviou esse e-mail e ela pode estar muito triste. Cada coisinha que você fala muitas vezes machuca, como se enfiasse uma faca no coração da sua esposa. As mulheres, elas dependem da honra que o homem dá, e a gente tem que cumprir o nosso papel, ok? E se a mulher te xingar, puxa vida, às vezes sim. Às vezes, quando assim, minha esposa tá brava o dia inteiro, desde manhã até de tarde, eu sei que é TPM, tá? Mas ela fala que não, tá? E dito e feito, tá? Depois de um dia eu descubro o que era. Mas muitas vezes a gente fica meio assim, poxa, por que tu é tão bravo? A gente tem que aceitar todas as broncas, ok? Nosso papel. Marido, papel de marido, ok? É isso, eu espero que eu tenha passado o que eu gostaria de ter ouvido, tá bom? Acho que é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado pela paciência, o vídeo é enorme, mas um pouco vira um filme. Bom, até mais. Tchau.